ligado no programa Brasil Consciência. Nos últimos dias, a imprensa tem repercutido fortemente a divulgação dos dados do INPE sobre o desmatamento na Amazônia. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Cláudio Almeida, ele que é o coordenador do programa de monitoramento da Amazônia e demais biomas e que vai falar para a gente um pouco sobre os dados do DETER e do PRODES que deve sair agora ao final de agosto. Boa tarde, Cláudio. Muito obrigado por você ter nos atendido mais uma vez. Primeiro, a gente gostaria de saber o que esses últimos dados dizem efetivamente, quais foram as informações importantes passadas para a população, obtidas pelo INPE através do trabalho, sobre o que está acontecendo no desmatamento no país nesse momento. Boa tarde, irmão. Boa tarde a todos os ouvintes do Brasil Consciência, com vocês, né, dividindo o trabalho que a gente faz aqui no INPE de monitorar a Amazônia para que toda a população tenha acesso a essa informação. O que a gente percebe nos dados que a gente está divulgando agora, bom, em primeiro lugar, esses dados que estão saindo agora são os dados mensais do DETER. O DETER ele é feito diariamente, todos os dias são detectados novos focos de desmatamento que são enviados para os órgãos de fiscalização e depois são repassados para a população. Então, todo dia, se a pessoa entrar no site da Terra Brasília, ele vai ver como é que está o andamento do desmatamento na Amazônia. Recentemente, há poucos dias atrás, saiu o consolidado para o mês de maio. E esse consolidado mostrou que no mês de maio desse ano de 2020 foram desmatados 829 quilômetros quadrados. É uma marca bem significativa, porque ela é a maior desde 2016, quando o DETER vem usando as imagens do satélite CIBES-4, as imagens WFI, é a maior marca que a gente já atingiu. Existe dentro do estudo de vocês algum apontamento, alguma coisa que mostre o porquê que vocês atingiram essa marca? Ou foi um crescimento esporádico, ele vinha crescendo nos últimos meses? Não, ele já vem crescendo já. Quando a gente acompanha os últimos meses, infelizmente essa taxa já vem, essa medida do DETER, ela já vem apresentando valores maiores do que os mesmos períodos em anos anteriores. Então, esse desmatamento ele vem numa crescente, já foi desde 2012, foi a menor taxa que o Brasil atingiu. Desde 2013, ele vem numa crescente e se acelerou nos últimos 2 anos, houve uma aceleração bastante intensa nesse desmatamento. Quanto que dá para dizer que foi desmatado ao longo desse último ano? Existe alguma medida diária em alqueires, em acres? O DETER ele faz esse acompanhamento em quilômetros quadrados dia a dia, mas você pode agregar os valores. Então, por exemplo, o que nós estamos medindo agora, ele começou a ser medido lá em agosto do ano passado. Então, de agosto do ano passado até agora, até o mês de maio, já fechou, nós temos um total de 6.500 quilômetros, 6.501 quilômetros quadrados que foram encontrados de desmatamento para esse período. Em relação a períodos anteriores, são valores bem mais altos do que os anos anteriores. Por exemplo, no mesmo período, na medição passada, esse foi de 3.654 quilômetros quadrados. Essa medida, ela vai fechar o ano PRODES, vamos dizer assim, daqui 2 meses. O ano PRODES, ele mede sempre de agosto de um ano até julho do ano seguinte. Então, tudo aquilo que foi medido ao longo desse ano, ele vai ser mensurado com as imagens de melhor qualidade, as imagens Landsat, e vai ser reportado no final desse ano, quando fechar a taxa do PRODES, a estimativa do PRODES. Você sabe que nós temos 2 sistemas de monitoramento. Temos o DETER, que é um sistema mais rápido, mais expedito. A gente sempre diz que não é a medida exata diária, ele é um sistema voltado para fiscalização, para que os órgãos de fiscalização possam saber aonde estão ocorrendo esse desmatamento, qual a dimensão desse desmatamento, mas o número real, o número fechado do desmatamento, é só o PRODES que vai dar no final do ano. O que DETER mostra agora são tendências. Ele mostra onde estão acontecendo esse desmatamento e mostra a tendência do que está acontecendo. Então, desde o ano passado,
o DT já vem apontando essa tendência de alta no desmatamento. Para que as pessoas em casa consigam entender, havia o PRODES, que dava um resultado anualmente, e aí o governo federal pediu auxílio ao INPE para criar uma ferramenta que pudesse auxiliar na fiscalização diária do que está acontecendo, avisar os órgãos ambientais, e aí foi criado o DT. Explica para o nosso telespectador, Cláudio Almeida, assim, resumidamente, como é que vocês obtêm os dados do DT e como é que vocês obtêm os dados do PRODES. E aí depois a gente continua a nossa conversa em cima disso. Como você colocou muito bem, o PRODES, desde 1988, o INPE vem fazendo monitoramento anual da perda de floresta primária. Para isso, nós usamos as imagens da categoria Landsat, são imagens com resolução entre 20 e 30 metros, para a própria Landsat, as imagens do CIBER são utilizadas, as imagens do Sentinel, então um conjunto de imagens aí que estão disponíveis desde 1988, o Landsat desde 88, mais recentemente esses outros satélites que eu te falei. Então nós pegamos uma vez por ano as melhores imagens, que são aí no período seco, em torno de julho e agosto, fazemos a medida precisa do desmatamento, ou seja, tudo que cresceu de desmatamento de um ano para o outro. Aí depois, com esse dado, a gente faz a estimativa da taxa. Por que é uma estimativa? Porque as imagens elas têm datas diferentes, têm cobertura de nuvens diferentes. Tá? Então, o INPE desenvolveu um modelo matemático que, a partir desse mapeamento feito com as imagens, com a data das imagens, quantidade de nuvem que tem em cada uma delas, ele estima um valor de desmatamento para um intervalo exato de 365 anos. Então, o que ele diz é o seguinte, a estimativa do desmatamento... 365 dias, perdão. 365 dias, desculpa. A estimativa do desmatamento, se todas as imagens, todo ano fossem do dia 1º de agosto e todas fossem livres de nuvens, essa é o que o INPE estima. Então, isso é o que a gente divulga todo ano. Olha, a Amazônia perdeu tantos mil quilômetros quadrados, por exemplo. Ano passado, nós perdemos 10.129 quilômetros quadrados de floresta. Então, essa é a estimativa do desmatamento para o ano entre agosto de 2018 a julho de 2019. De agosto de 2019 a julho de 2020, a gente vai trabalhar a partir de setembro desse ano, vou coletar essas imagens, vamos fazer esse mapeamento até o final do ano, a gente vai divulgar essa estimativa. Então, esse é o PRODES. Em 2004, quando foi lançado o PPCDAM, o governo chamou todos os ministérios que estavam envolvidos, e cada ministério tinha que dar uma colaboração no sentido de, olha, nós tivemos um grande desmatamento e precisamos combater o desmatamento na Amazônia. O que cada ministério pode oferecer dentro do PPCDAM para poder melhorar esse controle? O INPE falou, olha, nós podemos desenvolver um mecanismo, uma metodologia que permita o monitoramento num tempo mais curto. Em vez de ser uma vez por ano, nós podemos fazer isso. Começamos fazendo uma vez por mês, depois uma vez a cada 15 dias. No começo, nós usávamos as imagens da série MODES, é um satélite americano que tem uma resolução de 250 metros, ele é bem mais grosseiro que o Landsat, que é 30 metros. Então, era justamente para poder identificar os grandes polígonos de desmatamento, que era o que predominava na época. Então, desde 2004, o INPE começou a fornecer esse dado. Primeiro uma vez por mês, depois 2 vezes por mês, depois uma vez por semana, depois todos os dias. A gente foi, então, aumentando, né, essa cadência para poder oferecer cada vez uma solução melhor para que os órgãos de fiscalização possam combater o desmatamento. Então, com esse dado, eles passaram a saber aonde estava o desmatamento naquele dia, naquela semana. Então, com isso, ele podia planejar melhor uma ação. E desde 2015, em 2014, nós lançamos o CIBERS 4A, é uma produção de um satélite feito entre o INPE e a CRESDA, entre o governo brasileiro e o governo chinês. Com esse satélite, que tem a bordo dele uma câmera, a câmera WFI, com 64 metros de resolução, nós podemos melhorar ainda mais o monitoramento. Passou por um monitoramento de 250 metros para um monitoramento de 64 metros. Então, os polígonos que a gente fazia no DT, que eram de 20 hectares, passaram a ser de 3 hectares. Então, quer dizer, você passou a ver ainda mais os pequenos polígonos, ter mais precisão. E a gente, então, desde 2015, estamos entregando esse dado diariamente para todos os órgãos de fiscalização, sejam órgãos federais, sejam órgãos estaduais. Então, isso é que a gente, todo mês, normalmente você ouve falar essa cifra.
mês passado, mês de maio de 2020, foram desmatados 800 quilômetros quadrados. Então, isso é com base nesse dado. Perfeito. E agora que vocês estão chegando aí nos meses secos em que vocês vão fazer o PRODES, esses resultados mês a mês do DT, eles indicam alguma tendência nesse resultado do PRODES desse ano, se ele vai aumentar ou se vai diminuir em relação aos últimos anos? Quando a gente compara o que a gente tem encontrado no DT ao longo de todos os meses, né, desde agosto do ano passado até agora, em comparação aos mesmos períodos de anos anteriores, a gente percebe um aumento bem grande em relação aos anos anteriores. Então, isso induz a imaginar que o dado do PRODES que virá no final do ano virá maior do que o dado que a gente já encontrou em anos anteriores. Se isso se refletir da mesma forma como se refletiu nos anos anteriores, a gente imagina que a expectativa é que exista um dado maior para o desmatamento desse ano. A imprensa costuma pegar o resultado do DT e do PRODES e fazer aquele cálculo com base nos resultados anteriores e apresentar, cresceu não sei quantos por cento, 50%, 70%. Esses últimos dados apontam quase que 100% de crescimento em alguns casos. É possível estimar em percentual quanto nós devemos crescer, avançar no desmatamento? Nós sempre trabalhamos o seguinte, quando você compara um mês contra outro mês, seja janeiro desse ano com relação a fevereiro desse ano, ou janeiro do ano passado com relação a janeiro desse ano, nós desaconselhamos esse tipo de comparação, porque um mês para outro sempre pode ter fatores como, por exemplo, a cobertura de nuvens, pode ter perdido uma imagem por um problema na hora de recepção. Uma imagem, por exemplo, você teve um problema com já aconteceu de ter, por exemplo, uma rádio pirata próximo da nossa antena de recepção, ela interfere e não consigo receber aquela imagem. Então, esse tipo de problema, que é muito pontual, pode fazer com que um mês ou outro fique muito diferente, muito dísparo. Mas quando você trabalha com intervalos maiores, como 6 meses de medida, esses problemas pontuais eles se diluem. Então, o DT ele não serve para você estimar, dizer, olha, eu já medi, deu 50% a mais, então o PRODES ano que vem é 50% maior. Não, não serve para isso. Mas ele indica uma tendência. Se existe uma tendência consistente ao longo de vários meses, esse número ser maior que o número anterior, isso aponta que certamente virá um PRODES maior em relação. Mas não dá para fazer uma medida, uma estimativa, dizer, vou colocar num modelo, então com base nisso eu posso estimar o dado do PRODES. Nós desaconselhamos esse tipo de exercício. Cláudio, uma última pergunta, deixar você trabalhar. Estamos no dia 18 de junho, o Cláudio está trabalhando no INPE dentro da sala dele. Quando nós tivemos, há aproximadamente 9, 10 meses atrás, se não me engano vai fazer 11, da saída do ex-diretor, assumiu um diretor interino, muitas pessoas ficaram apreensivas com relação à transparência, à continuidade da divulgação dos dados pelo INPE. Como é que está sendo feito o trabalho? Há alguma diferença nesse momento em relação àquilo que vinha sendo feito? Ou não? Continua tudo como sempre esteve? A transparência sempre foi uma marca do INPE. Eu acho que essa transparência é o que fez com que o INPE goze hoje de tanto respeito, tanto dentro do país como fora do país. A comunidade científica internacional se manifestou, se mostrou, quando da questão que ocorreu, quando os dados do INPE foram colocados em questão, toda a comunidade internacional rápida, prontamente respondeu que confiava plenamente nos dados do INPE, mas principalmente por conta da transparência que o INPE tem. Todos os resultados que o INPE produz são públicos. Então, se o INPE quiser mexer ou quiser manipular esses dados, ele vai se expor publicamente, porque ele vai todos os dados, as imagens, os gráficos, os polígonos mapeados, tudo fica disponível na internet. Qualquer um pode baixar esses dados e fazer um check na informação do INPE. Então, a gente não mudou a nossa metodologia, a gente continua fazendo da mesma forma e deixando todo o dado público, todo o dado transparente para toda a sociedade. A única mudança que houve foi uma demanda que houvesse um delay um pouco maior na divulgação do dado para a sociedade. Então, hoje a gente divulga com um delay de aproximadamente uma semana.
Ou seja, tudo aqui, toda sexta-feira, o INPE atualiza os dados do DT publicamente. Tudo aquilo que é produzido, então, ao longo da semana, na semana anterior, na sexta-feira da semana seguinte, ele se torna público para toda a sociedade. Esse intervalo, essa demanda, foi uma demanda do IBAMA, principalmente porque ele faz ações de campo, e ele falou, olha, a ação para a gente, o sucesso da ação está ligado principalmente a elemento surpresa. Você poder identificar um proprietário que está desmatando lá no campo. Então, para a gente é importante que exista um delay, né, que a gente possa planejar uma ação e executar essa ação antes de que o infrator saiba que o IBAMA sabe dessa informação. Então, a gente colocou esse delay e a única mudança que houve foi essa demanda apresentada pelo IBAMA, mas isso não representa nenhum tipo de perda à sociedade. A sociedade continua sendo informada, né, todo dado é público, e não tem nenhum problema com relação a isso. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado mais uma vez por você ter atendido aqui o Brasil Consciência. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com uma entrevista com a vice-presidente mundial do IPCC, o órgão que divulga o balanço ambiental do mundo. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje um pouco do desmatamento, principalmente o desmatamento que está acontecendo na Amazônia, a Amazônia Legal Brasileira. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com uma das maiores especialistas no assunto no Brasil. Estou falando da vice-presidente mundial do IPCC, aquele órgão que faz o relatório sobre a condição do clima no mundo todo. Doutora Thelma Krug, muito bom dia, obrigado por a senhora ter atendido o nosso convite. Como é que a senhora tem recebido esses dados do INPE, o instituto no qual a senhora trabalha, apontando aí um crescimento de quase 100% no desmatamento da Amazônia nos últimos meses? Bom dia, doutora. Bom dia, Edmond. Bom dia a todos também que estiverem nos ouvindo. E eu falo aqui, Edmond, apesar de ser vice-presidente do IPCC, eu falo como pesquisadora aposentada, recém-aposentada do INPE. Meus parabéns. Há muitos anos e principalmente estive envolvida durante muitos anos com os dados oficiais, né, do desmatamento na Amazônia Legal, né? É claro que o esforço que o INPE está fazendo hoje vai além da Amazônia, já tem um sistema paralelo para o Cerrado também, onde o desmatamento também não é pequeno, e agora também já encaminhando para ter uma série histórica para todos os biomas brasileiros, enfim, para ter realmente uma visão do desmatamento no Brasil como um todo, apesar de que a grande concentração ainda é na Amazônia e no Cerrado. Então, Edmond, de fato, para mim não vem como uma surpresa o aumento do desmatamento, nem do ano passado, né, que se concretizou agora com os dados finalizados, um valor acima de 10 mil quilômetros quadrados, né, coisa que a gente já não estava vendo já há algum tempo. Eu digo para você que não vem com surpresa, Edmond, nem a taxa que foi divulgada agora oficialmente pelo INPE, né, do período 2018, agosto de 2018 até agosto de 2019, porque as políticas públicas que estão sendo implementadas por esse governo só podem levar a um aumento mesmo. Ou seja, eu não digo nem as políticas, as despolíticas, porque tudo foi destruído, não é? Ou seja, todo aquele plano, e eu falo isso com propriedade, não é sempre que eu falo isto, mas eu estive à frente do departamento, não é? No Ministério do Meio Ambiente, justamente que tratava de políticas para prevenção e controle do desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. Então, nós tivemos e lançamos um plano em 2017, era a quarta fase, né, do plano para a Amazônia e a terceira fase para o Cerrado. E eu falo de fase porque são planos de normalmente 4 em 4 anos, Edmond, que nos dá uma ideia assim, de poder fazer uma avaliação do que funcionou, do que não funcionou, porque é um plano federal.
mas agora contando, quando eu estava saindo, contando já com uma participação muito maior dos estados, né? Então, esse plano ele foi totalmente deixado de lado, né? Acredito que o Ricardo Salles, né? É grande entendedor, né? da parte ambiental, principalmente da Amazônia, não é? Com grande propriedade, desmontou toda a equipe, desmontou toda a governança que existia para a parte da implementação do plano, no intuito de poder vir com algo melhor. Mas é sempre assim, né? O pessoal entra e acha que pode realmente descobrir a roda de novo, né? Depois de vários meses, acabou saindo com um plano que não tem nada de novo, mas o que tem, na verdade, só pode, na verdade, estimular aí mais desmatamentos, que é a parte da regularização das áreas públicas não destinadas, que são, de fato, um vetor do desmatamento, mas não é dando área para os grileiros e efetivando esta tomada, essa grilagem oficial, é que a gente consegue, enfim, conter o desmatamento de uma maneira coordenada, enfim. Então é isso, não vem como surpresa, sabe, Edmond? Eu já previa isso desde que houve todo o desmonte, equipes assim fantásticas que tinham no Ministério justamente para trabalhar nessa área, gente com experiência, trabalhando com os órgãos federais, o IBAMA, Chico Mendes, enfim, era uma ação coordenada, né, com os vários órgãos federais responsáveis por essa parte do desmatamento, né? Então é isso, sabe, Edmond? Eu não tenho nenhum otimismo. Eu acho que a Covid vai ser uma justificativa para o aumento do desmatamento, que não será pequeno, no período de agosto de 2019 a agosto de 2020, são esses os dados que o INPE estará consolidando como parte do PRODES, que é realmente o número oficial, consistente, de uma série histórica única no mundo, pela sua consistência, não é? E os dados do DETER, que são dados indicativos do aumento do desmatamento, não é? A gente não gosta de dizer que o DETER é usado por uma estimativa diária, mas ele é um indicativo. A gente pode fazer uma certa relação com o que estava acontecendo no ano passado. Eu digo certa porque você tem um problema de cobertura de nuvens, mas os números que estão acontecendo, eles vão muito além do que poderia ser um efeito de cobertura de nuvens. Só para deixar claro para o nosso telespectador, a senhora já foi bastante clara na sua explicação, mas para a gente tentar esmiuçar ainda mais. O governo federal, por meio do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentou um plano, né, para a Amazônia. E na avaliação da senhora, esse plano não tem nada de novo, além de ser permissivo e de regulamentar a grilagem de terra naquelas áreas. E uma outra questão que a senhora falou que não gosta, que vocês pesquisadores não gostam de usar o DETER como indicativo do diário do desmatamento. É bom deixar isso claro porque eles usam esse argumento para dizer que o sistema é falho, que ele não serve como parâmetro. Então vamos tentar esclarecer o que a senhora quer dizer. Eu começo pela sua consideração final, Edmond, porque de fato a gente tem até uma nota nos dados do DETER, onde a gente diz que esses dados não devem ser utilizados para estimar a área desmatada. Qual é a vantagem do DETER em relação ao dado oficial que sai uma vez por ano, que é o PRODES? O PRODES é feito com imagens de satélite mais refinadas, mas existe uma crítica a isso, com a questão de periodicidade. Ou seja, o que se buscou ter a partir do primeiro plano, a primeira fase do plano de prevenção e controle do desmatamento, Edmond, foi justamente um sistema que permitisse com que o governo tivesse elementos, sinalizações, mesmo usando dados de satélite não tão refinados, mas muito periódicos, e que permitisse a ele agir.
O dado anual, ele, quer dizer, já aconteceu, já era. Ao passo que, quando a gente tem o DETER, a gente está dizendo, olha, tem aqui uma sinalização de um desmatamento. Quando aquilo vai aumentando nas imagens de satélite, você vai dizendo, olha, eu estou sinalizando que a coisa está realmente ficando mais complicada nessa área. Ou seja, elementos que permitiriam ações tempestivas do IBAMA, por exemplo, e dos órgãos de fiscalização, inclusive estaduais. Esses dados são públicos, né? O INPE não esconde nada, esses dados são públicos, para ações de todos os governos em todos os níveis, né? Federal, municipal, enfim. Então, o DETER, ele justamente é um sistema fantástico para permitir com que se façam ações em campo e que previnam aquelas ações de continuar, principalmente as ações ilegais, né? Então, esse é meu esclarecimento e eu espero que eu tenha conseguido explicar bem. Perfeitamente, perfeitamente. Olha, Edmond, sabe, os planos de prevenção e controle do desmatamento, desde a primeira fase, que começou em 2004, quando saiu o primeiro plano, né? Ali os dados do desmatamento estavam assim, absurdamente altos. Foi o que realmente trouxe ali até uma ação que ficou coordenada pela Casa Civil na ocasião, e era ótimo, porque a Casa Civil ela consegue realmente trazer, vamos assim dizer, os ministros nas áreas afetadas, ministro de infraestrutura, ministro de planejamento, ministro de finanças, ministro da agricultura, que são ali afeitos a essas questões do desmatamento. Então, ele consegue realmente trazer os ministros, né, para se sentar à mesa e discutir. E não técnicos, não que eu esteja desprezando a capacidade técnica, mas isso precisa de ações que sejam coordenadas num nível de ministro, certo? Depois saiu da Casa Civil, passou para o Ministério do Meio Ambiente, e é claro que a capacidade de convocação de um ministério para outros ministérios é muito menor, certo? Então, eu aprecio que, de novo, vamos assim dizer, a governança esteja voltando para algo que seja, que tenha um poder de convocação maior, que é justamente esse comitê que o vice-presidente Mourão estaria, então, coordenando. Eu acho louvável a ideia de que isso tem que ser tratado em um nível bem mais alto, né? Mas, enfim, voltando, desde a primeira fase desse plano de ação, de controle e prevenção do desmatamento, que tem 4 eixos hoje, pilares, né? Que seria justamente a questão de regularização fundiária, é um eixo. O outro eixo é o eixo de fiscalização e controle, monitoramento, um eixo de você fazer o fomento a atividades produtivas sustentáveis. E no último eixo, quando eu estava no Ministério, nós incluímos um eixo que incluiria essa parte de questões normativas e econômicas, ou seja, para estimular, como é que a gente estimularia financeiramente as ações na Amazônia, ou regulamentações, normas, enfim. Foi um eixo que foi acrescentado no último, né? Na última fase de 2017. Dentre esses eixos, se o último, que é essa parte de incentivos econômicos, normalização, se ele funcionar, ele seria um bom estímulo para a gente poder ajudar a conter o desmatamento. Mas como isso não foi para frente, a gente imagina não, o que sempre foi caracterizado como o eixo de maior efeito na redução do desmatamento, que, diga-se de passagem, de 2004 a 2012, caiu 80%. 80%. É uma coisa assim que no mundo ninguém nunca viu.
E o Brasil era elogiadíssimo, né? Ou seja, o Brasil conseguiu algo que inimaginável no tempo em que aconteceu. Então, o eixo que justificou grande parte disso, até porque os outros, regularização fundiária, a questão de fomento de atividades produtivas sustentáveis, levam mais tempo para serem implementados. O eixo de maior sucesso era o eixo de monitoramento, de controle e fiscalização. Então, vamos lá. Se esse era o eixo que mais efeito tem num tempo curto, ou seja, é efeito imediato, tá? Então, se você tem essa constatação, saíram algumas publicações científicas que nem do Brasil eram, mas que já faziam esse tipo de análise, né? Algumas ONGs internacionais que conhecem também bastante a Amazônia, são muito respeitadas e que indicavam, ajudavam a indicar também o que tinha funcionado e o que não tinha funcionado tão bem. E essa parte de fiscalização e controle era entendida como o eixo que mais rapidamente consegue segurar o desmatamento. Bom, isto posto, Edmond, a partir do instante em que o nosso... eu tenho que pensar um pouco nisso para ser um pouco assim, né? O nosso estimadíssimo, queridíssimo presidente da República, né? Jair Bolsonaro, acha que é um ilícito enorme o poder de fiscalização, IBAMA, etc., queimar os equipamentos responsáveis pelos ilícitos, enquanto não se preocupando que esses bandidos criminosos que desmatam a Amazônia tacam fogo nos carros da IBAMA, matam agentes do IBAMA, aí tudo bem, não tem problema. Agora, mexer no equipamento, tomar qualquer ação mais profunda com relação aos agentes, aos bandidos, nada. Isso aí, vamos acabar com isso, não pode acontecer, e assim por diante. Aliás, eu não sei se é verdade ou não, mas chegou ao meu conhecimento até de uma ação, não é, da polícia. Você tem ali ações conjuntas, não vão só os agentes do IBAMA, ou iam, né? O que restou. IBAMA. Muitas vezes a Força Nacional, até como estão agora colocando à frente da questão, tinham chegado ali numa ação de ilícito grande de desmatamento, e aí, na hora que eles iam agir, foram impedidos de fazê-lo, porque já tinha passado das 6 horas e não iam pagar horas extras, não é? Isso chegou ao meu conhecimento, eu não vi, mas isso é para a gente ter um pouquinho da ideia das coisas que vão acontecendo, não é? E eu não duvido disso. Então, a hora que você mata, né, justamente aquele eixo que trazia os resultados mais concretos, pegar os criminosos ali. E quando você não pega, porque na verdade eles são muito espertos, né? Não tem nada dessa coisa do coitadinho, do coitadinho, Edmond, que precisa ocupar a Amazônia para uma agricultura familiar, judiação do indivíduo. Ali não tem judiação, não. Ali é bandido mesmo, ali é criminoso mesmo. Se bobear não, porque é assim mesmo. Eles usam, inclusive, ferramentas, imagens de satélite, os dados do DETER, que acusam onde é que potencialmente as ações de fiscalização poderiam se concentrar, eles usam tudo isso, eles são muito espertos. Então, quando as ações também do IBAMA chegavam ali, junto com as polícias estaduais e federal, os indivíduos já tinham fugido. A única coisa que você podia fazer era queimar o equipamento dos ilícitos, né? Ou seja, queimar para prevenir que aquilo continuasse. Agora,
ao serem impedidos de fazer isso, porque poderiam ser responsabilizados, os agentes públicos responsabilizados por tal ato, o que a gente vai esperar? O que a gente vai esperar quando você está estimulando a ocupação das áreas e exploração ali das áreas com os povos indígenas? Não tem jeito, Edmond. O que o governo federal, e agora ele pode dizer que não, que agora a gente não é nada disso, entenderam mal, essa sempre é a justificativa do governo, entenderam mal. Quer dizer, o governo, se entendemos mal, é porque ele realmente está se comunicando de uma maneira bem complicada, porque para mim é muito claro, certo? E muito claras as mensagens. Agora, se nós não estamos entendendo, então precisa ver quem é que não está falando direito para a gente poder entender melhor. Então, tudo o que foi dito estimulou o que a gente está vendo. Ocupações, grilagem, mais ilícitos. Foi dado um aval para o ilícito. É isso. Não tem jeito, Edmond. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você tem mais informações sobre os dados do desmatamento na Amazônia e no Brasil. Em instante só, não saia daí. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e passando a boiada. A gente tenta acreditar em boa vontade sempre, mas diante de uma frase do presidente dita numa viagem exterior. Há poucas semanas, o Brasil foi duramente atacado por um chefe de Estado europeu sobre as questões amazônicas. Problemas que acontecem anos após anos, que é da cultura por parte do povo nativo queimar, depois de derrubar uma parte da sua propriedade para o plantio, para a sobrevivência. Mas foi potencializado por mim, exatamente porque eu não me identifiquei com políticas anteriores adotadas no tocante à Amazônia. E de uma frase dita pelo ministro Salles na fatídica reunião do dia 22 de março. Nesse aspecto, acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. A senhora acredita em boa vontade desse governo com relação à questão da preservação do meio ambiente, especialmente no tocante à Amazônia? De forma alguma, eu não acredito. Agora, você veja bem, com tudo que foi dito naquela fatídica reunião do dia 22 de abril, eu não gosto de... Bom, eu vou ter que chamar... 22 de abril, perdão, eu falei 22 de março. Foi 22 de abril. Pelo Ricardo Salles, né? Ou seja, advogado, né? Ou seja, excelente entendedor das causas ambientais, sendo ali processado por ilícitos também na secretaria, né? Ou seja, já foi inclusive aí alvo de uma ação onde perdeu em primeira instância. Ou seja, vejamos então, né, Edmond, realmente manter essa pessoa depois daquele pronunciamento, ou seja, o governo dá um aval para ele. Ou seja, estou de acordo, assim como foi com o Waltraib da educação. Ou seja, a partir do instante em que o presidente não fala, poxa vida, vamos segurar aqui, porque aquilo estava sendo gravado, aquilo lá estava tendo gente que era de fora do governo, era uma reunião de ministros, mas tinha gente de fora do governo, né? Dos ministérios, vamos assim dizer. Então, não era possível que o presidente acatasse
o que foi dito naquela reunião, sem realmente dizer, olha, lamento, mas eu não concordo com isso, certo? Não disse nada, ou seja, ainda mantém, não é? Os dois ministros ali, após aquela fatídica reunião que tornou-se pública e mostrou a cara desse governo mais uma vez. Enfim, não acredito mesmo, sabe, o Edmond, eu não acredito em nada na área ambiental que possa vir de uma forma positiva desse governo. Agora, eu tenho que admitir, já que você mencionou a questão das queimadas, as queimadas, todo ano elas acontecem no Brasil. Todo ano elas acontecem no Brasil. Alguns anos elas são mais complicadas, porque às vezes você pode ter anos mais secos, e aí você realmente tem ali as queimadas, elas vão se estendendo e se expandindo, não é? De uma forma realmente inesperada. Então, o ano passado, realmente nós tivemos um maior número de queimadas, mas, de uma certa forma, eu acredito também que foi um pouquinho potencializada. Mas isso não justifica que o governo não tenha ações concretas com relação ao desmatamento. Aliás, é uma coisa interessante, Edmond, que eu vou falar. As queimadas, quando você tem um número muito grande de queimadas e você não tem um ano muito seco que pudesse explicar, o que explica é justamente um aumento do desmatamento. Por quê? Porque se usa a queimada para limpar as áreas desmatadas. Ela não é o vetor do desmatamento, mas ela é, sim, o que acontece após aquela área ter sido desmatada e aquela madeira que tiver, que é uma quantidade enorme que fica, infelizmente, que fica ali no campo, ela é queimada para dar, então, aí uma terra que possa ser explorada particularmente para a questão da pastagem. Também para a agricultura, mas em menos grau. Então, é um indicador também, sabe? A partir do instante que você tem muita queimada, você sabe, aquilo não está queimando floresta. Foi uma coisa que saiu errada, vamos assim dizer, na mídia internacional, porque ela não queima floresta em pé. Ela queima, sim, a floresta que já foi derrubada e está sendo limpa para pastagens e para agricultura. É o tal do arrastão, vem com o trator, com corrente, passando, derrubando tudo, e depois queima aquilo que ficou no solo. Queima muito, viu, Edmond? É uma perda assim, significativa de um material que poderia ser bem aproveitado, né? O desmatamento, eu sempre digo, sabe, Edmond, o desmatamento nunca tornou os pobres mais ricos, sabe? Quando a gente fala que o desmatamento vai acabar com a pobreza, acaba com a pobreza não, sabe? Ele deixa os ricos mais ricos e aqueles que estão lá... Os pobres mais pobres. Tem uma condição. Porque se você desse uma oportunidade, que eu acho que a gente tenta isso ou tentava isso através do plano de prevenção e controle do desmatamento, com o fomento às atividades produtivas sustentáveis, se você der uma alternativa, ele sai daquele negócio, você entendeu? Ele sai, ele não vai desmatar. A gente não precisa desmatar, Edmond. O desmatamento não traz riqueza para o Brasil. Não traz riqueza. E pior, né, é que a maior parte dessa madeira ela é usada no Brasil. Ela é de uso doméstico. Ela não é exportada. O que é uma judiação. E veja, 25% do desmatamento que acontece na Amazônia, Edmond, ele é abandonado. A gente ainda está estudando dentro do INPE essa dinâmica do que a gente chama de vegetação secundária, sabe? Floresta secundária. Porque ela pode estar sendo deixada ali justamente para deixar aquela terra se renovar e renovar os seus nutrientes, tá? Para não ser continuamente explorada e levando a uma exaustão dos nutrientes do solo. Então, muitas vezes, você deixa aquela área rebrotar para ser explorada de novo dali a 5, 6 anos. Agora,
Claro que mas eu estou falando para você, 25%, então, é o que a gente consegue identificar todo ano nas imagens de satélite. A gente não sabe o que é vegetação secundária permanente. A gente está estudando muito isso para poder caracterizar uma floresta que não vai ser igual àquela que foi derrubada, mas é uma recuperação de uma massa florestal importante, não é, para o Brasil. Então, e a gente olha também para essa questão do passivo, quer dizer, ambiental que a gente tem identificado e que o Código Florestal pode ajudar, se for implementado, que seria justamente na Amazônia a recuperação da reserva legal, os 80% das áreas florestais em cada propriedade, né? A gente avançou muito, sabe, Edmond, porque a gente dizia que a gente não tinha condições de saber aonde as propriedades que estavam ali na Amazônia, né, e no Cerrado e no Brasil inteiro, ou seja, essa questão de regularização fundiária, ela começa com uma ação muito forte através do cadastro das propriedades, né, do cadastro ambiental rural, que estava sendo feito e levou a resultados muito positivos, né? Inclusive a identificação de que em cada propriedade onde estava a reserva legal, o que tinha de excedente, o que tinha de déficit e que precisaria então ser de alguma forma recuperado de forma permanente, ou com reflorestamento naquela área ou com abandono, deixando para uma regeneração natural. Então, o Código Florestal, se implementado, ele traz aí uma capacidade da gente recuperar uma área florestal importante na Amazônia e também no Cerrado, né? Embora o Cerrado não seja 80%, ele é no máximo uma reserva legal de 30%, mas que é importante a gente conhecer nas propriedades o que está acontecendo, né? Doutora, uma última pergunta. Eu não sei se a senhora está tendo contato com algum par do IPCC ou com alguém da área ambiental no exterior. Eu queria saber se a senhora tem algum tipo de percepção de como o Brasil está sendo visto no exterior nesse momento por conta desse descalabro com relação à preservação ambiental. Olha, eu participei durante muitos anos, Edmond, como representante do governo brasileiro nas negociações na Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Fiquei ali bem uns 10 anos, ajudando muito nessa parte da regulamentação internacional sobre o papel das florestas, uma regulamentação rigorosa sobre a questão do mercado de carbono, do protocolo de Quioto. Então, eu tive à frente disso muitos anos, né? E podia, nessa ocasião também, Edmond, ver o respeito que os países tinham aos negociadores brasileiros à época, continuam sendo, vamos assim dizer, negociadores que vêm do Ministério das Relações Exteriores, não é? Mas que mudou muito o foco, né? Depois do ingresso do Bolsonaro, por conta da negação da questão da mudança do clima, né? Mas antes desse período, o respeito que mundialmente o Brasil tinha. O Brasil tinha um dos maiores negociadores, a maior liderança. Era um orgulho de trazer a gente, eu posso ser um pouco piegas aqui, mas de trazer as lágrimas. Trazer as lágrimas. Você vê os negociadores brasileiros defendendo, sabe, principalmente os países em desenvolvimento e nessa área particularmente de florestas, mas não só nisso. O Brasil tinha uma liderança em negociação do clima que era indiscutível. Bom, dito isso, hoje eu não participo mais porque, como vice-presidente do IPCC, eu não posso ser mais negociadora, então eu perdi esse meu, vamos assim dizer,
essa oportunidade que eu tinha desde 2015, não é? Mas eu participo participo das reuniões anuais da Conferência das Partes, como IPCC, mas fora das negociações. Mas a gente ouve, é claro, estive lá à frente tantos anos, todos me conhecem. E muitos chegam a me dizer, Thelma, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo com o Brasil? Não dá para entender. Não dá para imaginar que teria havido uma mudança tão significativa na qualidade de negociação, não é? E porque a qualidade de negociação, você pode ter os mesmos negociadores, mas se a posição que está sendo definida para o Brasil diverge daquilo que era entendido anteriormente como uma posição alinhada, vamos assim dizer, com o que se espera para os países em desenvolvimento, né? Ou seja, a partir do instante em que você foge disso, realmente houve uma preocupação, e há uma preocupação enorme. Bom, dito isso, você viu o que aconteceu na última conferência em Madrid, quando o Ricardo Salles foi lá, ficou lá 2 semanas. Eu não tinha visto ainda vamos dizer, chefe de delegação ficar 2 semanas. Normalmente ele vai ali ao final para tentar acertar as coisas, mas deixa muito ali para o pessoal mais técnico para negociar, principalmente na primeira semana. Ele ficou lá 2 semanas, tentando articular recursos dentro de uma narrativa muito errada, né? Muito errada, de dizer que o Brasil tinha segurado o desmatamento durante todo esse tempo e que os outros países desenvolvidos tinham que pagar para o Brasil, porque eles que tinham, então, enfim, desmantelado toda a sua área florestal, que, por sinal, está sendo recuperado, né? Diga-se de passagem. Mas que discurso é esse, Edmond? Esse discurso não se vende mais. Esse discurso não deveria nunca ter existido. É mais do que obrigação do Brasil manter os seus recursos naturais, porque os seus recursos naturais não estão ajudando lá fora, não, estão ajudando aqui dentro, para a questão hídrica, para a questão de solo, para a questão da sobrevivência mesmo do ser humano e qualidade de vida. Então, não vem falar que, enfim, nós estamos fazendo qualquer coisa para o fim dos outros, não, porque nós temos que olhar para dentro de casa e o que nós estamos falando para o nosso cidadão. É obrigação do Brasil, como Estado brasileiro, manter os recursos, e isso está na Constituição. Então, esse discursinho de dizer que os outros têm que pagar porque desmataram tudo nas suas áreas e agora querem cobrar do Brasil que não façam desmatamento, aliás, até interessados em pagar, mas não com esse discursinho. Paga-se por resultados. Você reduz o desmatamento e eu ajudo vocês. Mas vem com esse discursinho. Desmatamento aumentando e vim com um discursinho de que os outros têm que pagar porque têm que pagar, não vingou. Não vingou. Voltou para casa de mão abanando. O que me causou uma certa preocupação, porque ele poderia, inclusive, voltar para o Brasil e dizer que os mecanismos internacionais não levam a nada, ou seja, não quiseram ajudar o Brasil. Eu tinha uma preocupação com isso, né? Discurso que se leva para uma convenção do clima é o discurso que o Brasil levava, que não era nem um discurso, são fatos. O desmatamento na Amazônia foi reduzido em 80%. Fato. Mais do que isso, aberto e verificável por quem quiser ver. Ou seja, dados abertos, dados transparentes, acessíveis a todos. Imagens de satélite, suas classificações, seus dados, tudo, Edmond. O Brasil é um exemplo de transparência e de abertura. Então, não tinha nada, quer dizer, será mesmo que foi 80%? Está lá. Se quiser, pode questionar, vamos ver. Isso é aberto para os estados. Já tivemos questionamentos dos estados. Tivemos um questionamento do Mato Grosso há muitos anos atrás. Pilhas de documentos dizendo que o INPE estava errado. E pilhas de documento do INPE dizendo, finalmente, que aqueles dados estavam corretos. E acabou por aí a discussão.
Ou seja, existe a abertura para isso porque os dados são abertos. Então, eu digo para você, é esse o discurso que o Brasil tem que levar. É um discurso sólido de que está responsavelmente tomando ações para assegurar o desmatamento, que não são baratos, certo? Ou seja, para a implementação do seu plano de prevenção e controle do desmatamento, você precisa e pode ser auxiliado com recurso. Você tem que fazer como Estado, mas você pode ampliar essas ações com recursos. É como a gente tem no Fundo Amazônia, que inclusive acabaram com o Fundo Amazônia, não é? Ou seja, a partir do instante que queria usar o dinheiro do Fundo Amazônia para bancar a bandidagem, eu vou falar para você, não vai acontecer. Eu digo uma coisa para você, o Fundo Amazônia, que é essencialmente bancado pela demonstração da redução do desmatamento, né, pela Noruega e pela Alemanha, não existe, Edmond, nenhuma interferência, porque o Brasil, à época, não admitiu nenhuma interferência nas suas políticas de controle do desmatamento. Ele disse simplesmente, o Brasil, eu vou mostrar a redução e vocês, então, nos ajudem a manter, a dar continuidade para que a gente possa continuar mantendo essas ações em pé e expandindo-as, não é? Para que a gente consiga ainda resultados maiores. Então, essa questão de dizer que tem interferência, que isso, que aquilo, que foi para as ONGs, era um processo, eu participei, porque, na verdade, existia essa relação importante entre o Ministério do Meio Ambiente com o Fundo Amazônia, não é? Então, existe uma participação dos estados amazônicos, existe uma participação de ONGs, que eu acho muito importante, a representação da sociedade civil. Existem aí, não se pode desqualificar, sabe, o Edmond, você não pode fazer uma generalização de que ONG não presta. Não pode fazer isso. Em todos os lugares existem os positivos e existem os negativos. Não é mesmo? Então, nós temos ali uma representação na sociedade civil, dentro dos instrumentos de governança do Fundo Amazônia, que, inclusive, tem em pesquisadores brasileiros, né, a responsabilidade de verificar a redução do desmatamento. Não tem gente de fora envolvida nessa aferição, não. Pesquisadores brasileiros que assinam ali um documento dizendo a redução do desmatamento que o INPE, tarará, tururu, nós estamos assinando embaixo dela. Então, você tinha ali uma governança importante, uma relação muito importante, né, com esses doadores que não tinham nenhum benefício de levar a redução do desmatamento para, vamos assim dizer, justificar suas emissões. Ou seja, não existe o que a gente chama de offset, né? Ou seja, uma compensação. Você reduz aqui e eu emito lá. Não tem isso. Não tem isso. Então, era uma coisa assim, o Fundo Amazônia foi uma lástima o que aconteceu com ele. Foi assim um desrespeito aos doadores, aos quais aqui eu até publicamente me desculpo, aos nossos doadores da Noruega, aos nossos doadores da Alemanha, pela insensibilidade que o Ricardo Salles demonstrou na tratativa desse fundo. Muito obrigado mais uma vez, doutora Thelma Krug, por você ter participado aqui conosco do Brasil Consciência. A gente agradece a sinceridade com que a senhora e a clareza com que a senhora expõe as questões e a gente torce por dias melhores para o meio ambiente e para o Brasil. Muito obrigado. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser conhecer o conteúdo produzido pela rádio do SINCT,
deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Quem quiser acessar os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está aí também para você na tela neste momento. Dúvidas, críticas e reclamações devem ser enviados ao nosso e-mail. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia, uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!